Olá! Hoje nossa análise vai direto para o capítulo 12 de Juízes. E a coisa já começa com uma tensão enorme, sabe? Os homens da tribo de Efraim chegam, assim, furiosos para confrontar Jefté. Isso mesmo, a acusação é bem séria. Pois é. Acusam ele de ter lutado contra os amonitas sem ter chamado eles para a batalha. E a ameaça, nossa, é direta. Ameaça de morte, né? Vamos queimar sua casa com você dentro. Exatamente. Mas o Jefté, bom, ele não abaixa a cabeça, não. Ele responde na lata. Diz que chamou sim, mas que Efraim não quis ajudar. Uhum. E ele argumenta que arriscou a própria vida, né? E que a vitória veio de Deus, não só dele. Isso. Aí ele pergunta por que Efraim só aparece agora. Tipo, depois que o perigo passou, para procurar confusão. Como os amonitas, vira rapidinho um motivo para uma briga interna, devastadora, por sinal. Total. Fica claro ali o ressentimento, talvez orgulho, falha de comunicação, tudo isso escalando para violência entre irmãos. E escala mesmo, porque Jefté não pensa duas vezes. Ele junta os homens de Gileade e, bom, a batalha contra Efraim começa. E os gileaditas levam a melhor. Parece que eles estavam também motivados por uns insultos. Assim, o texto menciona que os efraimitas chamavam eles de renegados, né? Isso deve ter pesado. Com certeza. E depois da vitória na batalha, os gileaditas são estratégicos, eles tomam os vales do Jordão, os pontos de travessia para o território de Efraim. É aí que a coisa fica, assim, sinistra. Eles criam um teste. Um teste de vida ou morte. Isso. Quando chegava alguém de Efraim tentando fugir, querendo atravessar, os soldados perguntavam: "Você é efraimita?" Se o cara negasse, vinha a prova. Então diz Shibolete. E aí estava o problema, o dialeto deles. Exato. Os efraimitas não conseguiam pronunciar o X, eles falavam cibolete. Essa diferença mínima na fala, Virava a sentença de morte dele ali na hora. o número que o texto dá é assustador. Fala em 42 mil efraimitas mortos. 42 mil. É um número chocante. Esse episódio do Shibolete é um exemplo muito forte, né? De como uma diferença pequena, nesse caso de pronúncia, vira um marcador de identidade e é usado como pretexto para uma violência extrema em tempos de conflito. Terrível. E se a gente olha para o quadro maior, vê as consequências brutais da desunião, da incapacidade de resolver as brigas internas de forma pacífica, levanta até uma questão sobre como identidades são usadas para dividir, né? Com certeza. Bom, depois dessa guerra civil terrível, o texto segue. Diz que Jefté liderou Israel por 6 anos e aí morreu. E então, o que vemos é uma sucessão rápida de outros juízes, mas com bem menos detalhes. Isso, o foco muda bastante. Primeiro vem Ibsã de Belém. Liderou 7 anos. Teve 30 filhos, 30 filhas. E tem um detalhe interessante. Ele casou as filhas com gente de fora do clã dele e trouxe 30 esposas de fora para os filhos. O que isso pode significar? Olha, parece uma política bem clara de alianças matrimoniais, né? Buscar laços fora do próprio grupo. Talvez, quem sabe, uma lição aprendida com um conflito horrível entre Efraim e Gileade. Uma tentativa de construir pontes, de evitar mais divisões. Faz sentido, né? Uma estratégia para fortalecer a paz, talvez. Depois de Ibsã, veio Elon. Ele era da tribo de Zebulon, liderou por 10 anos. Pouca informação sobre ele. Bem pouco mesmo. E depois de Elon, veio Abdon, filho de Iléu, lá de Triatom. Dele, o texto dá um pouco mais de detalhes sobre a família. Sim, menciona a família grande, 40 filhos e 30 netos. E o detalhe dos 70 jumentos que eles montavam. Isso era um sinal claro de que, na época? Ah, sim. Montarem jumentos, especialmente tantos assim na família, era um sinal de status, de riqueza, de posição social elevada. Entendi. E Abdon liderou por 8 anos. Essa sucessão rápida de juízes, Ibsã, Elon, Abdon, com descrições bem curtas focadas mais em família, tempo de liderança, sinais de prosperidade, contrasta muito com a história dramática, cheia de violência, do Jefté, né? Verdade. Pode indicar, talvez, períodos de mais calma, de relativa estabilidade, ou simplesmente que, bom, os registros sobre eles foram menos detalhados. De qualquer forma, o ciclo continua. Um líder surge, lidera, morre. E a busca por liderança continua, marcando a instabilidade daquele período todo. Chegamos então ao final dessa análise de Juízes 12. Fica essa reflexão, né? Como uma coisa, assim, aparentemente pequena,
como a pronúncia de uma palavra. Uma diferença fonética. Isso. Como isso pode ter consequências tão fatais para milhares de pessoas. É algo para se pensar. E talvez mais fundo ainda, o que esse capítulo todo revela sobre os perigos que sempre existem no conflito interno, na desconfiança entre grupos que deveriam ser irmãos e sobre essa busca constante e muitas vezes frágil por unidade, por uma liderança que traga estabilidade. Fica aí a questão.